Nas profundezas mais escuras do oceano, ele ainda existia. Um gigante esquecido pelo tempo. O último de sua espécie. O nadava lentamente, seu corpo colossal cortando as águas silenciosas como uma sombra viva. Seu tamanho era tão absurdo, que, comparado a ele, um ser humano seria menor do que o menor de seus dentes. Mas não havia ninguém ali para testemunhar aquilo. Ninguém, além dele mesmo. Durante eras, ele sobreviveu. Viu oceanos mudarem. Viu espécies surgirem e desaparecerem. Viu sua própria espécie ser reduzida, até não restar mais ninguém. E mesmo sendo uma criatura feita para dominar, ele não podia lutar contra o tempo. No início, ele não entendia. Para ele, aquilo era apenas o ciclo natural. Mas com o passar dos anos, algo mudou. O silêncio começou a pesar. A ausência de outros como ele começou a incomodar. Não havia mais competidores. Não havia mais parceiros. Não havia mais presença. Apenas um vazio interminável. E então, pela primeira vez em sua existência, o gigante sentiu algo que nunca havia sentido antes. Solidão. Seus movimentos se tornaram mais lentos. Não por fraqueza, mas por falta de propósito. Ele já não caçava por desafio. Apenas por necessidade. Os oceanos, que antes eram seu reino, agora pareciam um lugar vazio demais para alguém tão grande. Mas o tempo continuou. E algo novo surgiu. Criaturas pequenas, frágeis, insignificantes. Humanos. No começo, ele não deu importância. Eles eram minúsculos. Barulhentos. Agitados. Mas, conforme os anos passavam, eles mudavam. Cresciam. Se multiplicavam. E, diferente de qualquer outra espécie que ele já havia visto, eles não desapareciam. Mesmo diante de tempestades, guerras e destruição, eles continuavam. O megalódon passou a observá-los. De longe. Em silêncio. Ele via navios cruzando os mares. Via máquinas mergulhando em seu território. Via explosões, poluição, caos. E ainda assim, eles persistiam. Aquilo não fazia sentido. Por que continuar, quando tudo ao redor insiste em destruir? Ele não compreendia. Outras espécies desapareciam por muito menos. Mas os humanos. Eles resistiam. Eles reconstruíam. Eles voltavam. E isso despertava algo no gigante. Não era raiva. Não era fome. Era curiosidade. Algo raro, para uma criatura como ele. Com o passar dos séculos, o megalódon começou a perceber uma diferença fundamental. Ele era forte. Imparável. Quase indestrutível. Mas estava sozinho. Eles eram fracos. Pequenos. Quebráveis. Mas nunca estavam sozinhos. E talvez fosse isso. Talvez aquela fosse a verdadeira diferença. Não a força, mas a conexão. Os humanos lutavam, não apenas para sobreviver, mas uns pelos outros. E isso era algo que o megalódon nunca teve. Algo que ele jamais poderia ter. Porque não existia mais ninguém como ele. E então, em meio às profundezas escuras, o gigante continuava nadando. Sem destino. Sem propósito. Apenas existindo. Observando um mundo que já não era mais seu. E, pela primeira vez em milhões de anos, ele compreendia que, mesmo sendo a criatura mais poderosa que já habitou os oceanos, ele havia perdido. Não para outra espécie. Não para o tempo. Mas para algo muito mais simples e muito mais cruel. A solidão. E assim, o último de sua espécie desaparecia nas sombras do oceano. Não como um predador, mas como uma memória viva de um mundo que nunca mais voltaria.